dia, irmãs! Vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Mas antes, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã. E pedimos agora a direção sobre o estudo da Tua Palavra e a Tua ajuda para colocarmos em prática em nossas vidas. Nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, nós estamos estudando a segunda parte do nosso livro, que traz para nós a seguinte questão: o que Deus está fazendo através do coronavírus? E a esta pergunta, vimos que John Piper nos apresenta pelo menos 6 respostas que podemos encontrar nas Escrituras. Nós vimos na primeira resposta que Deus está dando ao mundo uma ilustração física de quão horrível é o pecado. Vimos que as calamidades fazem parte do juízo de Deus como resultado da queda do homem. Na segunda resposta, que estudamos na semana passada com a Rosíris, ele nos apresenta que Deus está enviando julgamentos divinos específicos e assim nos detemos no pecado do orgulho, tendo como exemplo bíblico o rei Herodes, que se exaltou se deixando chamar de Deus e que no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus. E é nesse caminho que está a humanidade, que se acha autossuficiente e que vive como se Deus não existisse. E nesse sentido, calamidades podem significar juízos específicos de Deus sobre pecados específicos, embora nem sempre seja isso. Hoje nós vamos ver então a terceira resposta que ele nos apresenta, que é que Deus está nos despertando para a vinda de Jesus, que para nós é o arrebatamento. A história está repleta de datas e previsões fracassadas sobre a volta de Jesus, mas é certo que Jesus voltará para buscar os salvos e isso ocorrerá no período que antecede a tribulação. Nós vimos isso na nossa primeira aula, é o que chamamos de arrebatamento. É o próximo evento para a igreja, é o evento que nós estamos aguardando, é quando Jesus virá buscar os salvos para encontrar com ele nos ares. Veja o que o apóstolo Paulo ensina na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 16 a 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. A expressão traduzida para nós como arrebatamento significa retirada súbita ou repentina, conforme diz o apóstolo Paulo também em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa, irmãs, é a bendita esperança dos salvos, que acontecerá a qualquer momento. Por isso dizemos que é iminente. E nós vemos nesses textos que acabamos de ler, que o apóstolo Paulo esperava o arrebatamento em seus dias, pois ele disse: nós os vivos seremos transformados, seremos arrebatados. E quanto a nós? Nós esperamos o arrebatamento para hoje, pode ser daqui a pouco, porque é iminente, então pode realmente ser agora. Mas nós não precisamos de uma data específica para esperar esse evento. Jesus disse que virá e nisso nós cremos. A verdade é que a sua vinda iminente é para nós um incentivo à vida de santidade. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 13, 11 e 13. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora
mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia. Isso é realmente para nós um incentivo, na verdade, porque se a igreja perde essa expectativa da volta iminente de Jesus, tende a se tornar relapsa. E nesse sentido, as calamidades, incluindo o coronavírus, são lembretes misericordiosos de Deus, de que Jesus virá a qualquer momento e que devemos estar prontos. E nessa semana nós fizemos a pergunta no grupo: se você ficasse sabendo que Jesus virá nos buscar na próxima sexta-feira, o que mudaria em seu modo de viver nos próximos dias? Como foi uma pergunta para reflexão e deixamos a opção das irmãs compartilharem ou não houve compartilhamento, pelo menos até a gravação desta aula. Então, mas eu espero que as irmãs tenham refletido sobre isso, né? O que você faria? Então comece já. Se há coisas que precisam mudar e você pensa, nossa, se Jesus voltar amanhã, eu preciso mudar isso hoje na minha vida. Mude hoje, porque realmente ele pode voltar a qualquer momento. A iminência do arrebatamento, ela nos motiva em pelo menos 3 sentidos. Poderíamos dizer até muitos outros, mas eu escolhi 3 para nós pensarmos nesta manhã. Primeiro, a iminência do arrebatamento, dessa volta repentina de Jesus, nos dá motivação para agir. A Bíblia nos apresenta o retorno de Cristo como essa motivação, para estarmos ativos, não como um motivo para esperar passivamente. Veja, sabendo que o Senhor poderia voltar hoje, alguns são tentados a parar tudo o que estão fazendo e esperar por Ele. Para que eu vou estudar? Ou, para que trabalhar? Para que planejar? Não. A palavra de Deus nos exorta a continuar ativos. Veja o que diz 1 Coríntios, o que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele conclui aquela igreja, o seu ensino sobre o arrebatamento. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Depois de ensinar aquela igreja sobre o arrebatamento, o apóstolo Paulo então traz essa exortação. Olha, isso é um incentivo para continuarmos firmes e trabalhando para o nosso Deus. Alguém já disse que recuar e guardar o forte nunca foi a intenção de Jesus para nós. Ao contrário, muito bem, nós devemos então trabalhar enquanto esperamos, né? Jesus nos disse: a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Os apóstolos, eles viveram e serviram tendo em mente que Jesus poderia retornar enquanto eles ainda estavam vivos. Nós vimos o apóstolo Paulo dizendo isso às igrejas. Já imaginou se eles tivessem resolvido parar de trabalhar e só esperar? Eles teriam violado a grande comissão e o evangelho certamente não teria sido proclamado, não é? Eles viveram suas vidas ao máximo e como se todo dia fosse o seu último dia nessa terra. E nós, como eles, nós devemos também encarar cada dia como uma oportunidade para glorificar a Deus em tudo o que fazemos, como esposas, como mães, como amigas, ensinando a palavra de Deus aos nossos filhos, ensinando as jovens na igreja a serem boas mães, boas donas de casas, a amarem seus esposos, servindo com os nossos talentos, com os nossos dons, pregando o evangelho, sendo bênção na nossa comunidade para as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos realmente continuar fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus nos exorta a fazer como mulheres de Deus que somos. E eu creio que essa pandemia tem nos dado realmente essa oportunidade, ainda que estejamos isolados socialmente, não possamos, ainda que não estamos podendo, né, nos encontrar, mas temos tido oportunidade de levar o evangelho e consolar pessoas que estão em aflição através das redes sociais, de um telefonema, de uma mensagem, né? É interessante que muitos crentes estão fazendo isso somente agora, mas amém, que despertaram. Então são oportunidades que nós devemos sempre encontrar de poder ser luz do Senhor na vida das pessoas. Mas a iminência do arrebatamento também nos dá motivação para orar e estudar as Escrituras. A oração aquece o coração.
pois nos mantém em contato com Deus. E o estudo das Escrituras aumenta o nosso amor por Jesus, fortalece a nossa fé, alimenta a nossa alma e nos ensina a viver corretamente. E foi isso que o salmista nos disse em Salmo 19, versículos 7 e 8. Ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Veja como a palavra de Deus transforma tanto o nosso interior quanto o nosso comportamento, o nosso modo de viver. Mas ainda também uma terceira motivação que essa volta iminente de Cristo realmente nos dá, que é a motivação para vigiar os nossos motivos e intenções. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo ele também conclui a sua lição da volta de Cristo com essas palavras: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Veja, vigiar significa não estar distraído, mas estar atento. E ser sóbrio é ser equilibrado, moderado. O pecado ainda é uma realidade em nossas vidas e nós devemos mortificá-lo todos os dias, vigiando para não cairmos nas armadilhas do diabo, do sistema desse mundo e da nossa própria carne, porque o nosso coração é enganoso. Porém, quando pecarmos, claro, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas é melhor que estejamos atentos para não cairmos no pecado, não é verdade? Em suma, a iminência da vinda de Jesus nos impulsiona a viver uma vida de santidade, não pela nossa própria força, mas direcionados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Então pense nisso. Jesus pode vir hoje. Pode ser que nós não terminemos esse dia de domingo aqui nessa terra. Então pense, se ele pode vir hoje, eu quero agradá-lo hoje. O arrebatamento é para os salvos em Cristo. Mas, se você que me ouve e ainda não foi salva, saiba que o caminho para estar pronta para a volta de Jesus é vir a Ele, receber o perdão dos seus pecados e andar na sua luz. Então você estará entre aqueles que estão aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É o que nos diz lá em Tito 2, versículo 13. Maranata. Vamos orar? Pai Santo, Deus bondoso, nós te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo e pela bendita esperança da sua vida para nos buscar. Ajuda-nos para que, enquanto o aguardamos, continuemos cada dia motivados a servi-lo, buscando a sua presença em oração, estudando a sua palavra, e que estejamos vigilantes para não cairmos em tentação, mas vivemos uma vida de obediência. Precisamos do teu auxílio, Senhor, porque somos fracos e sem o Senhor nada podemos fazer. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor conceda a todas vocês, amadas, um excelente domingo na sua presença, se Ele não voltar hoje. Amém?